do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Amém? Eu quero convidar as crianças aqui à frente, os professores, nós vamos estar orando por elas, vão estar se retirando desse ambiente para ir para um ambiente onde eles vão ouvir a palavra de Deus numa linguagem acessível para eles, uma linguagem onde eles possam entender, compreender. Amém. Vamos estender nossas mãos para eles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas crianças e os professores diante do Senhor. Pedir que o Senhor possa estar ministrando aos corações dela, que os olhos e a mente elas se abram e que desde criança elas possam compreender e entender a Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando cada professora que tem se dedicado, que tem buscado, que tem buscado em Ti, ó Pai, uma maneira acessível para transmitir a palavra para essas crianças. Que o Senhor os encha, ó Pai, de sabedoria, de unção, e que assim o Teu nome seja exaltado ali naquela sala. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, se mova naquele ambiente também, e que nossos filhos a cada dia eles se dobrem, eles confessem, eles reconheçam que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E assim nós oramos nessa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a preletora desta noite, a missionária Sueli. Alô, som. Muito bem, quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Então, nós tentamos convidar outras pessoas, porém hoje é o dia do pastor. E aí nós não conseguimos pregadores e eu fui convidada. Então, pastor Alcione, pastor Fábio, por favor, me considere eu estar falando para o pastor e para o esposo. Mas não só para eles, não é, gente? Falando sério agora, eu pensei numa reflexão que possa ministrar os nossos corações também, é o coração da igreja, não somente para o pastor Alcione e pastor Fábio, mas que o Espírito de Deus também ministre aos nossos corações. Portanto, eu pensei num personagem bíblico que eu acredito muitos de vocês ainda não pensaram nele, e a gente vai pensar porque ele fica muito no anonimato, e vamos pensar nele, e através desse personagem eu pensei em algumas características do caráter desse personagem. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler apenas, por enquanto, os versos 3 e 4. Mas eu quero pedir, por gentileza, que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós leremos outros versículos dentro desse capítulo. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E nós cremos que ela é suficiente, que ela é clara a todos nós, principalmente porque quando nos dispomos a ouvir a Tua voz, o Espírito Santo do Senhor ministra aos nossos corações. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, colocando
nossas vidas diante do Senhor e pedindo que o Senhor ministre aos nossos corações, pois nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nos alcança pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o personagem que eu pensei em trazer, pastor Alcione e pastor Fábio, é exatamente Obadias. Não é o profeta Obadias, porque vocês sabem que tem um livro, né, de Obadias, que é apenas um capítulo. Nós vamos compartilhar hoje sobre Obadias, que era o esposo daquela viúva que ficou endividada e que os seus credores queriam levar os seus filhos porque ela não tinha dinheiro para pagar. Então é desse Obadias que nós vamos falar nesta noite, amém? Amém mesmo? O verso 3 diz assim: Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Podemos repetir? Obadias temia muito ao Senhor. Então, Obadias está inserido no ministério do profeta Elias. E aí a gente precisa falar um pouquinho desse profeta Elias. Foi ele quem profetizou aquela seca por muitos anos nesse reinado de Acabe. Porque Acabe, ele era esposo de Jezabel. E Jezabel, infelizmente, ela era uma idólatra de carteirinha. Então foi ela quem ofereceu os cultos, começou a oferecer os cultos a Baal-Mercate e a Zerá. E Acabe, quando se casou com Jezabel, também começou a adorar esses deuses. Inclusive, eles tinham um templo onde os sacerdotes também adoravam a esses deuses. E Jezabel passou a perseguir os profetas do Senhor e matar. É nesse período que Obadias, o mordomo de Acabe, vejamos, Obadias temia muito ao Senhor, ele era um crente. Mais à frente a gente vai ver que ele diz assim: desde a minha mocidade eu temo ao meu Senhor. E aí Obadias trabalha para quem? Para um Acabe que adorava deuses, que perseguia os profetas e que mandava matar os profetas e que estava atrás de Elias para matar Elias. Obadias é mordomo desse rei. O que é um mordomo? Todos nós sabemos. É um homem de confiança, não é? É praticamente o administrador da casa. Tudo está sob sua responsabilidade. Então, Obadias vai ao encontro, se encontra com Elias, porque Acabe, durante a seca, que está profetizada em capítulo 17, aqui mesmo de 1 Reis, Obadias, conjuntamente com Acabe, eles vão para certos lugares procurar pastagem. O rei Acabe diz: você vai para um canto e eu vou para outro. E aí, Obadias encontra-se com Elias e Elias lhe pede uma árdua tarefa. Vá a Acabe e diga que eu estou indo ao encontro dele. Então é desse personagem que eu quero extrair algumas características do seu caráter. Primeira característica de Obadias: temor ao Senhor. Temente ao Senhor. E hoje pela manhã nós estávamos compartilhando sobre a relação pastor-ovelha, ovelha-pastor. E eu fiquei pensando no que a gente estava dialogando. E nós percebemos que quando nós tememos ao Senhor, ou seja, nós temos a consciência ou o senso da majestade, do poder de Deus, da presença de Deus em todos os movimentos, nós de fato entendemos quem é Deus e o que Ele significa para nós. Temer ao Senhor realmente é entender quem é Deus para a minha vida e o que Ele fez e faz por cada um de nós. E Obadias temia este Deus. Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
e o conhecimento do santo é prudência. Temer, nesse sentido, significa mais do que obediência. Seria o reconhecimento do ser de Deus permeando toda a vida, a consciência de que Deus está ali presente, acompanhando e observando todos os nossos movimentos, todos os nossos pensamentos, sentimentos, ações e reações. E Obadias temia o Senhor. Vejamos que o povo de Israel estava afastado, estava aliado, inclusive aqui sacerdotes que adoravam outros deuses. Então o povo de Israel estava aliado a esse paganismo, a essa idolatria, mas Obadias não. Obadias, mesmo servindo a um homem perverso que cometeu muitas atrocidades, ele continuava temendo ao Senhor. Conduzir um rebanho, pastor Alcione, pastor Fábio, debaixo do temor de Deus, requer de fato sabedoria e conhecimento. Essas virtudes só ocorrem quando desenvolvemos uma experiência profunda com Deus, através da busca, através da intimidade, gerando esse desejo de relacionamento com Ele. E aí a gente consegue ter esse temor, porque a gente tem um senso da majestade de Deus que se revelou a Obadias. Não só vislumbrava Obadias, mas ele acreditava em Deus. Temor ao Senhor, ao Rei dos Reis, fazia parte do caráter de Obadias. Amém? Uma segunda característica que fazia parte do caráter de Obadias, fidelidade a Deus no cumprimento da sua missão. Vejamos o que o verso 4 diz. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Meus amados irmãos, isto significa fidelidade a Deus no cumprimento da missão. Obadias arriscou a vida. Porque, ora, como é que ele trabalhava com o rei que estava perseguindo os profetas, exterminando os profetas, e ele escondeu 100 profetas e todos os dias, não era só uma vez, todos os dias ele levava pão e água para esses homens de Deus. Dê um glória a Deus? Glória a Deus. Isto chama-se conhecimento do ser de Deus, temor a Deus, fidelidade a Deus. Obadias fez missões. Obadias investiu a vida dele em missões. Porque, ora, levar comida todos os dias significa investimento. Ele não teve medo de perder a própria vida, porque ele sabia quem eram os profetas de Deus. Ele sabia que profeta de Deus era um homem enviado por Deus para proclamar os oráculos de Deus, para proclamar que Deus havia escolhido o povo de Israel com o desejo de ter uma relação, uma aliança, e através desse povo proclamar o seu nome às outras nações. Então Obadias sabia disso. Por isso ele arriscou a vida para sustentar esses homens de Deus. E essa semana nós oramos pelos missionários que são perseguidos. Oramos por aqueles que estão às escondidas. E com certeza pessoas estão sustentando esses missionários. Foi o que Obadias fez. Obadias foi um missionário clandestino. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Cumprir a missão de Deus envolve riscos. Pastor Alcione e pastor Fábio. Perigos, ameaças. E somente a convicção do amor de Deus por nós e a segurança da vida eterna que Ele mesmo implanta em nossos corações, porque só Ele faz isso, nos encoraja a corrermos riscos. Porque a nossa terra, como diz o pastor Alcione, não é aqui. Nós ainda não chegamos lá.
Ser fiel no cumprimento da missão requer uma consciência desprovida de si mesmo e cheia da presença do Altíssimo, que mesmo em meio a tantas adversidades, lhe dará graça para cumprir. Temos correspondido ao propósito de Deus no cumprimento da missão que é dele? Será que nós temos correspondido? Pastores, que Deus renove nos vossos corações esse desejo, essa vontade, essa consciência de que fazer missões faz parte do propósito de Deus. Amém? Então, Obadias foi fiel no cumprimento de sua missão. Terceira característica que eu achei muito interessante nesse personagem, no caráter dele: submissão à hierarquia. Ora, ele estava servindo a um rei perverso, que estava matando seus compatriotas na fé, que estava perseguindo. E aí, Acabe chama e diz: vamos procurar pastagens para os meus cavalos e os meus mulos. Foi o que Acabe disse. Se Obadias fosse rebelde, resistente, ele ia dizer: eu vou servir a esse rei perverso, que comete atrocidades, que está matando, assassinando os meus irmãos na fé. Pelo contrário, Obadias foi. Ele obedeceu. Ele cumpriu o seu papel como um trabalhador, como um funcionário. Ele não resistiu. Ele foi. Quantas vezes nós ficamos indignados, e por que não dizer injuriados, revoltados, quando nós percebemos os que estão acima de nós cometendo certas situações das quais a Bíblia não aprova, cometendo certos erros dos quais nós estamos vendo que não procede de Deus? Quantas vezes nós ficamos indignados? Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E eu coloco logo diante de mim, tá certo? Eu aplico para mim. Quantas vezes? Mas o que eu achei interessante aqui, meus irmãos, é que Obadias não fez isso. Não podemos medir o sentimento de Obadias com relação a esse comportamento do rei Acabe. Mas certo é que ele permaneceu no temor do Senhor. Ele foi um excelente funcionário. Um homem submisso a Deus no serviço que prestava a uma autoridade que era constituída por Deus. Ainda que essa autoridade cometesse as piores atrocidades ao povo de Deus, aos seus compatriotas. Ou seja, por amor a Deus, ele respeitou quem estava acima dele. Amém? É difícil, mas é possível. Então, a terceira característica nesse homem de Deus, que mexe conosco, é essa dedicação. Ele soube lidar com os dois lados e ele conseguiu ser fiel. Uma quarta característica: fragilidade emocional. Sim, Obadias foi frágil. Vamos ler os versos a partir do verso 10, 1 Reis, capítulo 18. Diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Isso aqui é o diálogo de Obadias com Elias. Quando Elias pede a Obadias que vá falar a Acabe, que está indo ao encontro. Então Obadias diz: não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não, meu Senhor. E ele continua: agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele,
me matará. De repente Acabe vai dizer, mentira, eu vou e não vou encontrar Elias, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Amém? Acaso não disseram, meu Senhor, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Elias disse. Então esse momento foi um momento de fragilidade de Obadias. Obadias ficou apavorado, Obadias teve medo de morrer, certo? Obadias resistiu, eu não quero ir, porque se eu for e der esse recado, aí Acabe vem e te procura, não te acha, ele vai me matar. Teve medo, ficou com medo, apavorado. O que eu quero dizer com isto? Que pastores também têm medo. Que pastores também ficam apavorados. Que pastores também ficam angustiados, aflitos. E nós também. Amém? Amém? Então, quando nós estivermos assim, precisamos admitir, reconhecer que estamos assim. E devemos buscar ajuda, buscar socorro no Senhor, porque Ele nos socorre em todo momento, e buscar oração, pedir intercessão, porque nós somos frágeis. Fragilidade emocional, por causa da nossa natureza caída. Nós somos imperfeitos. E pastor Alcione é imperfeito, pastor Fábio é imperfeito. Então não tenham medo, não tenham vergonha de pedir ajuda quando preciso for. Amém? Então essa foi uma característica de Obadias. Ou seja, o caráter dele também revelou medo, pavor, desespero. Quinta característica interessante depois desse pavor e desse desespero: coragem. Coragem, porque ele foi. Depois da palavra de Elias, tão certo como vive o Senhor, que hoje, deveras hoje, eu estarei com Acabe. Então, Obadias não tinha o que fazer. E o que é coragem, meus irmãos? No dicionário Aurélio, significa firmeza de espírito para enfrentar a situação emocional e racional, moralmente difícil. Isso é coragem. E eu estava pesquisando, no latim significa coraticum, bravura que vem de um coração forte. Só que coração aqui nós entendemos que não apenas sede das emoções, a afetividade, mas sim pensamentos, vontade e inteligência. Então, a cognição e a volição de Obadias, ou seja, o seu raciocínio e a sua vontade entraram em ação. Seus sentimentos e pensamentos se uniram num só propósito a partir da palavra profética de Elias. E ele foi. Tomar decisões, pastor Alcione, pastor Fábio, tem a ver com o âmago da alma em equilíbrio. Tomar decisões tem a ver com o âmago da alma em equilíbrio. E quantas vezes a nossa alma não está em equilíbrio? Exatamente por causa do medo, da angústia, da aflição. Ficamos desesperados. Por mais que saibamos quem é Deus, por que estás abatido, ó minha alma? O salmista disse. Mas ele mesmo responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, esse âmago da alma significa buscar esse equilíbrio que somente o Senhor pode nos dar. Somente o Senhor pode nos dar. No ministério, pastor Alcione e pastor Fábio, vocês se depararão com muitas situações
que envolve decisões emocionais, decisões morais, decisões racionais, difíceis de serem resolvidas, mas tenham coragem. Sejam corajosos no Senhor, porque Ele com certeza dará todas as condições necessárias. Então nós vimos aqui 5 características desse personagem Obadias. E aí, eu gostaria de concluir, repetindo, nós vimos temor a Deus, Obadias era um homem temente a Deus, Obadias foi fiel no cumprimento de sua missão, Obadias foi frágil, revelou medo, Obadias respeitou a hierarquia e Obadias foi corajoso. E para concluir, nós vemos que Deus foi tão fidelíssimo com o seu servo Obadias, que a sua esposa, a viúva que ficou em dívida, correndo o risco de perder os filhos para os credores, dívida deixada por Obadias, recorreu a Elias para expressar o quê? Sua fragilidade. Eu não tenho como pagar essa dívida. Mas Elias conhecia o marido daquela mulher, que era Obadias. Que providência divina maravilhosa, meus irmãos. Que arranjo belíssimo de Deus nessa história envolvendo Obadias, Elias e a esposa de Obadias. O homem que trabalhou para um dos piores reis, o homem que viu a esposa desse rei perseguir e matar muitos profetas, o homem que trabalhou com honestidade para esse rei e desempenhou bem o seu papel, o homem que arriscou a sua vida preservando os profetas de Deus, que com certeza profetizariam as outras nações, esse homem dando do seu dinheiro ao alimentar com pão e água aqueles 100 profetas, o homem que reconheceu suas fraquezas, o homem que buscou coragem para transmitir um recado ousado, o homem temente ao Senhor, foi o homem que Deus escolheu para mostrar seu cuidado, sua bondade, sua justiça, sua fidelidade, ao operar aquele milagre através do profeta que o conhecia, Elias, dando àquela viúva a condição de pagar todas as dívidas e viver o resto de sua vida do dinheiro que sobrou. Dê um glória a Deus. Será que Obadias usou o dinheiro dele para sustentar aqueles profetas? Será que essa dívida foi por causa disso? A Bíblia não fala nada, certo? A Bíblia não diz. Certo é que ele sustentou 100 profetas. Amém? Se foi, veja bem, se ele fez isto, meus irmãos, se essa dívida foi em decorrência de alimentar os profetas, foi o maior investimento, dê um glória a Deus. Foi o maior investimento da vida dele. Porque além de ir para o céu, glória a Deus, além de ir para o céu, deixou a viúva e os filhos ricos. Glória a Deus. Eu fiquei encantada com essa história. É belíssima essa história. É belíssima. Porque o texto diz que o profeta mandou ela ir encher as vasilhas. E ela foi, encheu. E ele disse, venda. E o que sobrar, viva o resto da vida. Não foi resto, não. Ela viveu o resto dos dias dela com os filhos muito bem, porque lembremos, era uma seca, tá? Elias não tinha profetizado a seca? Profetizou a seca, por isso que Acabe foi lá buscar pastagem para os animais. Porque senão, como é que ia sobreviver? Ia viver de quê? Comer de quê? Então, se ele fez isso, foi o maior investimento. Vale a pena servir ao Senhor. Pastor Alcione, Pastor Fábio, que todos nós tenhamos
como exemplo de temor, de fidelidade, de generosidade. Vamos repetir: generosidade. De humildade e de coragem. Tenhamos, Obadias, como esse exemplo. Pastores, viver a vocação ministerial na atual conjuntura tem sido extremamente difícil, delicado e desafiador. Contudo, continuem buscando refúgio no Deus Todo-Poderoso, lembrando sempre da seguinte frase: eu ainda não cheguei em casa. Amém? Quero agradecer pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês dois. Amém? A palavra com quem de direito. Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora 2 melodias. Vamos refletir naquilo que nós ouvimos. Porque eu creio que o Senhor falou não somente ao meu coração, que me deixou humilhada, não somente ao coração do pastor Alcione e pastor Fábio, mas a todos nós, amém? Que nós possamos refletir nessa pequena porção da palavra. Amém. Aleluia, glória a Deus. Não tem coisa melhor que na casa do Senhor, ouvir o Senhor, agradecer a Ele. E não há outro como o nosso Deus. É Ele que nos consola, nos levanta, nos direcionamento. E como é bom adorar o Senhor também, glória a Deus. Como é bom. O Salmo 150 diz: louvai ao Senhor, louvai ao Deus do nosso santuário, louvai o firmamento com o seu poder, louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som e poder, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com a lufa e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e de flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos alto-sonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei os conflitos que cada um passa, as batalhas. Chegar aqui, levantar a mão, louvar o Senhor é muito bom. Mas quando a semana começa, ou até mesmo aqui, batalhas travadas na aula, muitas vezes só rindo, mas por dentro chorando. Mas o Espírito Santo, Ele é o que nos consola. E Ele compreende as dores. E Ele geme. Gemidos inexprimíveis. Quantas vezes dá para nos isso? Quantas vezes não consegue isso? Não sai de palavras, só lágrimas. Mas eu venho aqui te dizer: não pare, não pare, continue orando, continue buscando, continue louvando. O cenário não é para louvar, o cenário não é. Diz para você não adorar, mas em nome de Jesus, olhe para o céu. É que é lá que vem o nosso socorro. Quando a gente começa a olhar para a gente começa a esmorecer, porque somos falhos, somos limitados. Mas quando a gente começa a olhar para Jesus,
disparar, pois muda. Aleluia. Então comece a exaltar o Senhor. É na prova, exalte. É na bênção, exalte. Porque Ele é merecedor. Aleluia. Quem conhece esse louvor agora comigo? Alfa e Ômega. Não houve como tu, Glória a Deus. Qual faremos com o meu socorro e presente? Bem, nós vamos ter algumas homenagens aos nossos amados pastores. Vocês prestem atenção em cada gesto, em cada palavra. Tudo é com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão a Deus. E eu quero convidar o Ministério Infantil aqui à frente. Boa noite, igreja, paz e graça. Amém. Convidamos o pastor para estar aqui.
saber uma das primeiras coisas que Satanás tentará é te cegar. E como poderemos erguer os muros se o Senhor estiver cego? Esteja sempre com os seus olhos espirituais abertos para guiar. Colete, direcionamento, envolvimento e proteção do Espírito Santo. Nosso pastor veste a camisa e, como líder,
Meus irmãos, que possamos estar junto dos nossos pastores. Sabemos que não é um trabalho fácil e que realmente só permanecem aqueles que foram chamados por Deus. Como possamos estar juntos, orando, intercedendo, ligando, mandando a mensagem, isso é muito importante. E representando o Ministério de Casais, representando também a minha esposa e minha família, quero deixar uma palavra antes da igreja 3:15 para os pastores. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E eu louvo a Deus porque eu tenho a certeza no meu coração, e creio que essa igreja também tem a certeza, que o Senhor, pastor Alcione e pastor Fábio, são pastores enviados por Deus. Então, o pastor Alcione é nosso líder, e o pastor Fábio sempre solicitado, com muito amor, muita dedicação, tem também servido nesta igreja. E o desejo do meu coração é que Deus continue abençoando a vida de vocês. E obrigado por todo o apoio que o Senhor tem dado ao Ministério de Casais. Pastor Fábio, todo o apoio também, apostado, confiado, é um pastor que não tem, que vai uma palavra aqui, fugiu uma palavra, mas ele não tem isso, esse súbito que ele não tem. Ele investe e quer ver o crescimento, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que não é dele, mas é do Senhor Jesus. E como é bom trabalhar junto ao Senhor, pastor Sônia, pastor Fábio, e também com a missionária Sueli, que é a ligação de todo esse chamado de Deus para nossas vidas. Amém? E continuando, eu quero convidar, cadê Micael, representando a juventude. Todo momento, sempre podemos ver você.
sério, crente, fiel, tem muito amor, sabe consolar nas horas de dor. O meu pastor é manso, calmo e bom pregador. É também conselheiro e leal companheiro. O meu pastor é muito importante, ele é educado e muito elegante. O meu pastor é homem de oração, intercede por nós, cheio de emoção. O meu pastor é um homem de Deus, servo fiel, dedicado. Esse é o seu maior predicado. Que Deus os abençoe. Representando o corpo diaconal da igreja, eu quero convidar o diácono Frásio. Glória a Deus. O que poderíamos dizer para os nossos pastores, né? Que Deus continue te abençoando para instruir a nossa igreja e alimentar a nossa fé com lindos ensinamentos. A sua liderança nos aproxima de Deus e nos ensina a confiar cada dia mais nele. Feliz dia do pastor. Bem, eu quero convidar aqui as Déboras, aqui embaixo, as Déboras e os homens. Eles também têm uma apresentação para fazer. Muito louvor para o Senhor.
agradecemos pelo ensino bíblico, pela maneira como conduz o seu rebanho. Ser pastor de verdade, né? É doação, abnegação, entrega, muitas vezes não ter vontade própria, suportar as injúrias, o sofrer e se alegrar com os irmãos. Mas tudo isso é glorioso, né, pastor? Que continue sendo esse canal de bênçãos, pois seu exemplo de vida, seu trabalho incansável, oração e testemunho, tem edificado e abençoado nossas vidas. Deus te abençoe grandemente e faça prosperar a obra nas tuas mãos. Com muito carinho, da Igreja do Betel de Manaíra. Nós amamos você, pastor. E ao pastor Fábio, a nossa gratidão a Deus por você, né, esse tempo que está aqui conosco, né, nos abençoando, contribuindo com o trabalho do pastor, sempre solícito, né? Que Deus seja com você, lhe acompanhando nessa jornada, lhe abençoando, lhe dando graça, sabedoria, entendimento, tendo força para caminhar, né? Porque as lutas são muitas, né? Mas que o Senhor seja contigo, pastor. E nós amamos muito você também, sua família, né? E gostamos muito de estar com vocês. Vocês são bênção em nossas vidas. E temos agora uma lembrancinha. Eu queria chamar o irmão Adeilton, por favor. Iveson, por favor. Uma lembrancinha aqui para vocês, viu? Isso aqui é do pastor Alcione. Irmão Adeilton. Pastor Fábio. Aqui para receber, aqui, né, pastor? Aqui na frente, tirar a foto. Vem, pastor. Isso. É. Pastor Fábio. Pastor Fábio. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Maravilha pelo seu dia. Ainda tem algo aqui que você vai amar, viu? Pastor, passa para ele. Não, não foi liberado, não. Pastor Fábio. Obrigado. Deus abençoe. Ele vai amar. Vamos dividir. Amém. Eu quero passar a palavra para o pastor Alcione, depois ao pastor Fábio. Graça e paz, irmãos. Agradeço pela homenagem, pelas palavras carinhosas. E eu gostaria de reiterar também esse momento para agradecer ao pastor Alcione, né, por ter acolhido a minha família quando nós saímos de Sapé, né? Na verdade, antes da saída, eles já nos davam assistência. E coincidência, eu não creio, mas quando eu estava no início do seminário, sendo aluno ali da missionária Sueli, aprendendo o método Moica de estudo bíblico, eu vim visitar aqui a igreja, né, com o intuito de congregar. Aí assisti o culto, né, o pastor estava ministrando, mas foi nessa semana que eu fui convidado para pastorear em Sapé. E aí eu não voltei mais para cá, fui para Sapé. Passei 4 anos pastoreando em Sapé e depois voltei para a Avenida Sapé para estar aqui com os irmãos, né? E louvo a Deus pela acolhida de toda a igreja, né, do pastor. Muito obrigado, pastor, você é um amigo. Eu agradeço muito porque ao longo da nossa trajetória, né, como o Marcelo pontuou, né, nós vemos líderes inseguros, com
alguns problemas do passado e acaba criando atritos, dificuldades no relacionamento. E com o pastor nós encontramos esse acolhimento seguro, amoroso, de um pai verdadeiro. Que Deus continue te abençoando e te usando muito mais, sendo pastor de pastores, para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, graça e paz, a recíproca é verdadeira. O pastor Fábio, sua família, um presente para nós, como também o pastor Givaldo, que agora está contribuindo ali em Bola na Rede, mas ele também muito presente no nosso ministério, na nossa vida. Externar a nossa gratidão também, né? O nosso seminarista que está aí junto conosco esse semestre, tem sido um colaborador presente, um colaborador direto com os jovens, também atendendo às necessidades da igreja local. E hoje a gente conversava pela manhã sobre os desafios do pastorado, né? E eu dizendo, a gente teve uma roda de conversa hoje, foi bem bacana, e apontando para ele nessa trajetória, queremos também desejar sucesso, graça de Deus. Estamos com o nosso aluno também aqui, né? Seja bem-vindo, visitando aqui nossa igreja. Nosso carinho a todos vocês, caracterizar aqui o pastor de um construtor, né? Obrigado pelo Ministério Infantil, esse desejo deles sempre de nos abençoar. E nós louvamos a Deus. Quero externar minha gratidão à minha esposa, como ela prega muito bem, não é? É uma bênção, é uma alegria tê-la. E eu sempre digo que mais da metade, né, muito mais, de qualquer êxito do nosso trabalho ministerial tem a ver, depende exatamente do trabalho dela, de seus momentos ao lado, caminhando junto, apoiando, também corrigindo muitas coisas, muitas rotas, chamando atenção, sempre lembrando os princípios bíblicos, né? E me fazendo entender cada dia essa tarefa. Eu costumo dizer que ela sempre senta na frente, a vida toda, né? Eu digo, ouvir o mesmo pastor quase 30 anos, né? É um grande desafio, né? Então, eu só tenho que agradecer meu filho, nosso filho que está ali, nos prestigia também, tem sido uma bênção para nós. E cremos que a nossa família é a base primária, né, do nosso ministério. Agradecer a vocês o carinho, que Deus nos conduza cada vez mais nessa tarefa aí do ministério para a glória do Senhor. Amém? Vamos encerrar, que a gente tem um bolinho para comer, né? É pequeno ali, mas dá para todo mundo, tá? Sueli disse assim, nada de dar doce para o pastor, né? Trouxeram um bolinho, tá certo, tá bom. Mas não foi aquela cesta, não, aquela cesta não, né? Para acabar na semana, é uma bênção. Então vamos encerrar semana agora, quarta-feira, o nosso culto de oração, às 19h30. Sábado, eu vi lá já uma postagem na juventude, vocês acompanham no grupo, porque aí você fica mais em dia das atividades. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica, às 9 horas, e à noite, o nosso culto às 18 horas. Estamos em um período de chuva. Pedimos, irmãos, né, recobremos nosso cuidado no sentido da nossa cidade, mudança climática, um dia sol, um dia chuva. Se você está um pouquinho resfriado, não tem problema, coloca a máscara. Lembra aí do período do Covid, né? Se proteger e estarmos buscando cuidar de nossa saúde também, não é? Se estiver gripado, não venha ao culto, se resguarde em casa, se mantenha até você se recuperar, e vamos estar juntos. A chuva também, esse período vem do Senhor e é uma bênção para todos nós. Desejamos a todos uma ótima semana. Nos coloquemos em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto, e que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana repleta de sua graça. Muito obrigado, nosso Deus, por esse tempo de reflexão, e também pelo carinho desta igreja local dedicada a nós no serviço do pastorado. Nós sabemos que todos estamos ligados ao Senhor por meio de Cristo. O Senhor nos confiou uma tarefa a qual amamos, a fazemos com o zelo do nosso coração, apesar das nossas imperfeições.
que o Senhor se digne de nos guardar e de coroar de êxito a obra, o trabalho que realizamos. Só o Senhor pode dar o crescimento, só o Senhor pode fazer lograr êxito em tudo que realizamos. Temos plena convicção de que não há mérito em nós, somente o Senhor, por obra da tua graça e bondade, é que nos cerca todos os dias. Nos leve em paz à nossa casa, nos dê uma semana coroada de êxito em todos os nossos afazeres, casa, escola, trabalho. Que a bênção de Deus seja sobre nós, é ela que nos enriquece e não nos traz desgosto. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e as ricas consolações do Espírito se renove sobre nós, sua igreja aqui presente, e sobre todo o seu povo espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Não saia sem cumprimentar seu irmão. Uma ótima semana para você.